É muito lindo saber que Deus está fazendo coisas novas nesse lugar, através de você, através de pessoas que, por causa de você, também vão ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito nisso. O Senhor vai te entregar algo hoje, que não só vai ativar e destravar você, mas que vai fazer com que você libere sobre a vida de outros. Porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É a boa notícia de que o Rei está vivo e ele se move no meio da sua igreja. Aleluia. Bom, acho que a maioria já me conhece, como o pastor Antônio Marcos falou. Acho que foi bem no início do mês, trazendo para você uma palavra sobre Avance. Eu falei sobre o Xodó, que é a minha disciplina que eu ministro na Escola Avance, que eu mais amo, que é a princípio de oração. Quem fez a inscrição aqui? Quem está estudando Avance? Aleluia. Tem sido tremendo, irmã? Glória a Deus, porque o meu povo perece porque falta conhecimento. E quando a gente conhece o Senhor, a gente avança na direção do que Ele tem para nós. Eu creio que todas as vezes que a gente se reúne, o Senhor tem algo novo para nos entregar. Mas todas as vezes que nós nos debruçamos ao estudo, nós temos algo para entregar para Ele. Nós temos algo para mudar a nossa mentalidade, sabe? E eu estou muito feliz, eu faço parte dessa família. Congrego ali na igreja no centro de Maricá. E hoje eu estou acompanhada com toda a minha família. Está aqui meu marido, está com meu neto por aí em algum lugar. Se vocês ouvirem um grito, é ele, tá, gente? Igual um gatinho. E eu estou com a minha mãe também, com a minha filha Bia, meu genro José, meu filho Bruno, minha nora Andressa e minha story make. Falei certinho agora, né? Érica tem me ajudado, eu tenho entendido uma direção do Espírito Santo em aproveitar o que nós temos. Deixa eu olhar onde está a câmera de quem está em casa. É aqui, pastor? Porque Deus ele vai te alcançar na mesma medida que vai alcançar quem está aqui. Não existe mais distância. Desde a pandemia, inaugurou-se um novo tempo sobre a capacidade de Deus. Se já havia alguma dúvida, a capacidade de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí. Então eu tenho investido nisso que Deus me deu essa direção de sim comunicar com quem está do outro lado da tela. Talvez você diga, meu Deus, isso é um desafio muito grande. E é mesmo. Mas a graça dele é que capacita a gente para fazer qualquer coisa. E parece que eu tive com esses músicos aqui. Parece que nós conversamos, que o louvor, que tudo que vocês trouxeram, inclusive um louvor, já preparando a gente para a eternidade. Eu não sei se você sabe disso. Mas na glória, na casa celestial que nós temos, na Nova Jerusalém, não existe outro ministério. Não existe acolher, não existe ação social, não existe, talvez você faça parte de algum ministério da igreja, mas o único ministério que vai existir é contemplação, é adoração. É o tempo todo como os anjos, que não sabem dizer outra coisa a não ser santo, 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 adorando 24 horas, meu Deus. Que bom, pastor, que o senhor já está preparando essa igreja para esse momento. E eu creio que hoje o Senhor vai trazer clareza para você sobre esse lugar da adoração. Porque uma coisa que os músicos trouxeram nas músicas foi sobre resgate, sobre amor, sobre abrir os olhos. E todas as vezes que eu pensava na palavra que eu ia trazer aqui, o Senhor falava sobre algo perdido. Algo que havia se perdido. Eu falei, meu Deus, traz então um pouco mais de clareza, porque às vezes o Espírito Santo é assim, sabe? Ele vai deixando para comunicar com a gente bem próximo do momento. Tem coisa que talvez na sua vida você não entenda até hoje, mas que hoje os olhos do seu coração vão ser iluminados pelo Senhor, para que você compreenda qual é a expectativa do coração de Deus, para que você esteja num lugar onde Ele mesmo te plantou. E eu quero começar profetizando algo sobre você. Se puder colocar aqui, essa é só a minha introdução. O Salmo 30, verso 11, nós vamos falar junto esse salmo. Salmo de Davi, que conhecia bem esse lugar de contemplação. Vamos ler junto? Vamos ser boca profética também para a vida de alguém? Sabe, eu acredito demais naquilo que a gente fala. E para você ter uma ideia, eu era uma pessoa na adolescência muito tímida, eu tinha muitos problemas com a autoestima, eu tinha muita acne, eu me escondia sempre.
Eu sempre queria ser uma menina que era da minha turma. As crianças vão me entender, lá pelos 11 anos. Tinha um cabelo aqui. Adriana, o nome dela. Rosadinha, linda. Um dia eu até sonhei que eu cortei o cabelo dela, irmãos, porque ela sentava na minha frente. Tá? Tamanha era a vontade de eu ser igual aquela menina. Mas eu tinha o cabelo enroladinho. E hoje é uma moda linda, né? Mas na minha época era terrível, porque minha irmã tinha que puxar aquilo para ficar esticado. Acho que é por isso que às vezes ajuda também não ter tantas pregas. Mas fato é que eu tinha muito problema com falar em público e me posicionar. Na escola eu nunca falava. E nunca podia imaginar na minha vida que o Senhor me chamaria primeiro para o ministério que é comunicar. Eu faço parte, estou à frente da liderança da intercessão na minha igreja. E entendi o encargo profético que Deus tem com a minha vida. Há uma longa caminhada aí, tem 15 anos eu caminho ali, fui entender que Deus me chamou para treinar pessoas. O ministério profético, como ofício, tem essa pegada. Efésios 4 vai dizer que Jesus, quando ele desceu, ele subiu, encheu todas as coisas e distribuiu dons. Apóstolo, profetas, mestres, evangelistas, pastores, todos com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Tudo que ensinam para que você cresça nesse lugar, se desenvolva e cumpra o chamado que você tem também. Tá? Então, profeta não é aquele, eis que te digo, é aquele que diz, o Senhor diz, eis que o Senhor diz para você. E se testificar no teu coração, fale como se fosse uma impressão, fica bacana assim. Talvez você tenha esse chamado. E aqui eu tenho algo para comunicar com você, porque eu também sou fonoaudióloga. Olha isso, irmãos. Jamais na minha vida poderia imaginar uma coisa dessa. E se você não sabe, a fonoaudiologia é a ciência da comunicação humana. E eu escolhi uma área que poucos fonoaudiólogos vão, que é o desenvolvimento para as pessoas fazerem o quê? Falarem em público. Olha só, o segundo maior medo da humanidade, só perdendo para o medo da morte. Falar em público. Sabe, parece que Deus gosta de escolher os improváveis. Se alguém algum dia disse para você que não dava, que você não tinha condição, que você não ia ser... Eu quero te dizer que Deus diz para você justamente o contrário, para provar que Ele escolhe as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. As coisas loucas desse mundo, Ele escolhe para confundir as sábias. E por que eu estou dizendo isso? Salmo de Davi, ele já começa profetizando. Que você traga para a primeira pessoa, porque eu creio que é isso que vai acontecer hoje. Deus colocou algo muito específico, muito pontual, sabe? E Deus foi cirúrgico em comunicar comigo, meu coração, o que Ele tinha para hoje. Davi começa dizendo, você pode ler junto comigo? Mudaste o meu pranto em dança. Tiraste a minha veste de lamento. E me vestisse de quê? De alegria, verso 12. Para quê? Para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Não se cale, não se cale. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer, hoje, Deus vai ensinar você a declarar o que o céu declara a seu respeito, para comunicar o reino de verdade, de justiça, de paz e de alegria, de dança, de cântico, de vida, de cor, de alegria no Espírito. Aleluia! Assim como as trevas encobrem a terra, assim era lá em Isaías 60. Assim é hoje. Sabe, Deus tem algo para resgatar dentro de nós. Foi isso que Ele falou, foi isso que nós cantamos. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas 15. Lucas 15 trata de um assunto que eu creio que é um dos mais importantes para Deus. Aqui Jesus, por meio de parábolas, Jesus, ele vai discorrer no assunto coisas perdidas. Deixa aberto aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já ficou sem luz em casa? Aqui tem muito problema, pastor?
Falta de luz. Tem? Que coisa terrível, não é? Ficar sem luz é não ter clareza de onde estamos andando, pisando, por mais que a gente conheça a nossa casa. Há uma insegurança. Andamos tateando para chegar no lugar. E às vezes, mesmo conhecendo muito a casa, a gente dá com a perna na ponta de uma mesa, de uma cama, né? Machuca aquele dedinho que nunca mais para de doer. Pequenininho, né? Porque não tem. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma oração em Efésios, deixa em Lucas 15, e nós vamos para aí, tá? Nós vamos para aí, eu prometo que a gente chega aí. Mas antes eu quero fazer você pensar um pouquinho, eu quero trabalhar um pouquinho na sua mente o que Deus quer iluminar dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração, eu amo esse lugar da oração. O apóstolo Paulo entendeu, alguém que passou de perseguidor da igreja para um intercessor. E ele lá em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, verso 18, ele diz, eu oro também, se você não quiser, você não precisa abrir, mas ouça. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Concedida aos santos, para que a gente conheça esse lugar da gloriosa vontade dele perfeita, presença dele abundante. Eu preciso, eu necessito, é essencial que eu tenha os olhos do meu coração iluminados. Eu preciso olhar para dentro, e nós tendenciosamente, nossos sentidos sempre apontam para o externo, que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo. E o que Jesus vai trazer em Lucas 15 tem a ver exatamente com situações que a gente vive hoje no cotidiano. Lucas 15 fala de coisas que estavam perdidas, sabe? E só fica perdido o que está no escuro. Porque se tiver luz, ali tem clareza. Aquilo que está em oculto, até dizer, a Bíblia diz, é torpe, é vergonhoso. Por que eu estou dizendo isso? Satanás, ele prende muitas vezes, e a batalha que a gente enfrenta é a batalha na mente, são os pensamentos que vão dirigindo a gente. Eu gosto do Chris Vallotton, a gente estava conversando sobre o ministério do Bill Johnson, e o quanto essa visão que ele tem sobre esse lugar do desenvolver, do treinar o espírito, quanto é importante a gente pensar sobre isso. E ele dá um exemplo do cachorro que vai levando a pessoa, vai caminhar. Você que deveria guiar o cachorro que está te levando. Os pensamentos, a gente às vezes está fazendo isso com a gente. Porque os nossos olhos ainda não foram abertos, não houve clareza. Mas nessa noite eu declaro e profetizo em nome de Jesus que os olhos do seu coração serão iluminados para que a sua vida faça sentido e você cumpra o chamado de Deus para você, para sua família, para essa igreja, para essa cidade, para essa nação. Em nome de Jesus, eu não sei quantos missionários eu tenho aqui, ou chegarão aqui, ou talvez estejam aí em casa. Deus tem queimado o nosso coração também por missões, pastor, coisa que tem mudado. Não éramos uma igreja que tínhamos muito essa conversa, e agora a gente já tem levado, mandado, sustentado, ajudado missionários a irem por aí. Mas sou um missionário no meu bairro, eu sou um missionário na minha cidade, eu sou um missionário na minha família. Quando eu tenho os olhos do meu coração iluminados e comunico o reino de verdade, como filho do rei que eu sou, esse reino é para ser representado sem ruídos. E olha o que em Lucas 15, abriu aí? Vamos para aí então? Agora sim. O texto começa, vou contextualizar e destacar alguns versículos para você. O texto começa dizendo que publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pecadores talvez seja uma coisa que você já tenha ouvido. Publicano era alguém que cobrava imposto, ou raça que era mal vista, gente. Era aquele cara, lá vem.
cobrar imposto para o governo de Roma. Todo mundo vira, sabe? Ninguém queria estar perto dessa gente. Nem de pecadores, nem de publicano. Agora, presta atenção. Eles iam ouvir Jesus. Eles se aproximaram para ouvir Jesus. Aí, olha só o verso 2. E os fariseus e os escribas faziam o quê? Murmuravam. A minha versão aqui está dizendo. Eles murmuravam, dizendo, este recebe pecadores. Não recebe só não, filha. Passa um pouquinho. Recebe pecadores e come com eles. Jesus recebia, conversava, batia papo, comia. Quando carregamos o reino de Deus, não temos medo de nos comunicar com as trevas, não. Sabe por quê? Porque o que eu tenho, o que eu carrego, eu vou contagiar e não ser contaminado. Quando a gente treina o filho da gente não precisa ter medo de que ele vá para a faculdade. Porque ele vai lá contagiar com aquilo que eles carregam, um reino de luz, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. Eu me lembro quando a minha filha passou para o UFRJ, o sonho dela era estudar pintura na Escola de Belas Artes. Posso contar? Obrigada. Ela está aqui, eu posso perguntar, né? E ela não passou, não foi bem no Enem, então ela foi fazer teologia, ficou 2 anos lá no CTMDT, voltou, foi na reclassificação, foi estudar na Belas Artes. Porque Deus tem um tempo perfeito para tudo, amém? Eu não sei como você entrou aqui com seu coração talvez preocupado, aflito. Ainda mais pai e mãe. Ô, gente, para se preocupar é pai e mãe, gente. Parece que a gente não tem descanso nunca. A gente acorda pensando, dorme pensando, como é que vai ser, como é que será, como é. Ei, deixa eu te dizer, Deus já está lá no futuro deles. Deus já preparou tudo, você entregou. Você fez a sua parte. Porque o amor funciona, a fé funciona. E quando ela foi, eu ouvi tanto, eu falei, meu Deus, quando ela passou na reclassificação nele, o povo dizia, agora, você não sabe o que é, ó, o fundão. O buraco lá é mais embaixo. Eu falei, pois é, mas o meu Deus está mais em cima. E Ele é maior que todas as coisas. Ele é mais poderoso que tudo. E ela estudou ali, quantos anos, não sei, entrou a pandemia, graças a Deus. Terminou online e hoje é professora, foi contratada numa escola cristã para dar aula. Poder dizer o que é a arte, de acordo com o reino do céu. Poder ensinar de acordo a cultura da arte. Não é o que se vê por aí. Uma coisa sem forma e vazia, como era a terra no início de tudo. Por que eu trouxe normalmente eu tenho trazido esse testemunho? Porque ela carregou muitas dificuldades para chegar até o ensino fundamental, médio e muito mais na graduação, por causa de laudo de diagnósticos, dificuldade com o aprendizado. Sabe, parece que Deus gosta de chamar os improváveis. Se você é alguém que tem muita dificuldade, eu quero te dizer algo. Deus tem algo para você nessa noite. Para entregar para você nessa noite, para destravar você nessa noite, para dizer, ei, o que estava perdido, eu vim resgatar nessa noite, eu vim trazer luz, eu vim trazer clareza, eu vim trazer esclarecimento. E sabe, lá no verso 7 do capítulo 15, que a gente está lendo Lucas, né? Então Jesus, ele vai explicar que uma ovelha estava perdida. E se estava perdida, o dono da ovelha deixa as 99 e vai buscar. Você conhece esse texto? Eu não vou entrar nele porque eu quero ler outros desse capítulo 15. E Jesus, ele diz, eu deixo as 99 e vou atrás de uma. Talvez você está em casa e diz, eu nem vou na igreja porque as pessoas me olham tão diferente. As pessoas, elas têm uma coisa assim quando eu chego, sabe? Porque, talvez eu sei, tem um piercing aqui, tem um negócio... Deixa eu te dizer, Jesus te convida a andar em unidade, em comunhão, porque é aqui que Ele endireita as nossas veredas, que Ele arruma as coisas dentro de nós, para através de nós, a gente poder também testemunhar. Ele que faz, o poder é dele de fazer. No verso 7, olha a resposta de Jesus. Digo-vos que assim haverá alegria. Assim quando? Quando a ovelha que estava perdida for encontrada. O evangelho é sobre coisas perdidas. E há alegria no céu quando elas são encontradas. E Jesus diz, digo-vos que assim haverá alegria. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria. Mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, uma raça difícil que Jesus teve que aguentar era religiosos. Um religioso é alguém que está num outro patamar. Ele está em outro nível. Normalmente a pessoa que não estuda porque já sabe tudo. Quando Jesus vem nos ensinar que se queremos aprender dele para ter descanso, vamos ter que mergulhar na humildade e na mansidão para aprender, para ter descanso. Porque o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele vai dizer isso em Mateus 11, 28. E Jesus teve que lidar com essas situações. E o verso 6 vai dizer que ele se alegra quando ele encontra a ovelha e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nesse inicinho ele fala da ovelha. Olha, ele junta as pessoas. Sabe quando você e eu fomos encontrados pelo Senhor no céu? No céu, ele, sabe, juntou os amigos, juntou os anjos, olha, ela voltou, ela está de volta, agora eu vou aperfeiçoar, agora eu vou formar, agora eu vou extrair dela o tesouro que eu plantei, que o inimigo abafou, que o inimigo confundiu. Aleluia! Tem um tesouro dentro de você, irmãos. Tem um tesouro na tua consciência, inconsciência ou subconsciência. Jesus Cristo te marcou com o sangue dele para todo sempre, amém? Aleluia! Você não está vendo, mas nas regiões celestiais, eles veem. O inimigo vê. Que os nossos olhos sejam abertos para que a gente também veja. Mais à frente um pouquinho ele vai falar da dracma perdida. Dando exemplos do que coisas que se perderam. A ovelha se perdeu. Quando foi encontrada, juntou os amigos, vamos comemorar. Mais um pouquinho na frente, a moeda que se perde. Aí diz que a mulher chama os vizinhos, as amigas. Quem tem amigas aqui? Quando a gente perde uma coisa, ou quando a gente acha uma promoção, o que a gente faz? Está em promoção a vela, entrou em promoção. Manda o link para mim também. Não é assim? Cheio. O que tem valor para o Senhor é quando você o encontra. Quando você o encontra olhando para você e dizendo: eu não desisto de te achar, de te resgatar, de te reposicionar, de te libertar, de te ativar, de te animar. Ele não desiste. Ele não desiste. E ele juntou os amigos aqui nessa noite para comunicar coisas novas no seu coração, iluminando para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de semear, uma nova colheita. O ano está só começando, irmãos. O ano está só começando, estamos no 3º mês. Creio que grandes coisas o Senhor tem para essa igreja. Você que está aqui, principalmente se você ainda não se envolveu, isso não estava escrito aqui, mas sinto de dizer, talvez porque você se acha alguém totalmente improvável, incapaz, inabilitado, está sentado, é tempo de levantar, se posicionar e saber que é a graça que faz a gente ir lá e fazer. A nossa capacidade humana é totalmente limitada, mas a capacidade eterna, ela é totalmente ilimitada. Nós somos limitados, ele é ilimitado na sua capacidade de fazer, de convencer. Amém? Talvez você morra de medo de falar em público. Olha, tem jeito para você, teve para mim. Talvez você tenha recebido diagnóstico de alguma alteração, de distúrbio, seu filho. Deixa eu te dizer, antes do médico dar qualquer diagnóstico, Deus já deu um diagnóstico. Ele diz certamente, legalmente, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas dificuldades, levou sobre si as nossas frustrações, decepções, certamente. Sobre as pisaduras dele, eu sou curada, eu sou sarada, eu sou transformada.
ter só alguém para representar o reino do céu. E só o fato de você estar em algum lugar onde as trevas habitam, você já está atrapalhando o inferno. Eu preciso andar com essa consciência, irmãos. Está na hora da igreja parar de andar na emoção. Deus não chamou a gente racionalmente, você não vai entender o reino. Porque o reino não é para entender, o reino é para receber e viver. Eu recebo e vivo pela fé em Jesus o que ele fez. Você acha que ele não foi criticado quando passava com essas pessoas o tempo para comunicar quem ele era? Tenho essa experiência no meu trabalho, acho que eu já contei da outra vez. O quanto que eu falei, não tem nada a ver eu estar aqui, Senhor. Um ambiente hostil, né, um ambiente... Eu ajudo, faço um trabalho num dos órgãos da prefeitura, um paciente com retardo mental. Na verdade, tem deficiência intelectual, que é um fator secundário, mas tem sempre uma outra deficiência, uma síndrome, algum retardo. E às vezes eles parecem mais normais até do que os professores, as pessoas, né? Meu Deus. Senhor, e o quanto essas pessoas me ensinam a ver Deus como Ele é. Deus ama toda a sua criação. Seja de que partido for. Seja de que escola for. Seja de que estado for. Seja de que ambiente for. Ele ama e Ele está dizendo para nós, há uma ardente expectativa na criação que aguarda que os filhos vejam quem sou eu e quem eles são. Alma ardente, pessoas estão esperando a gente sair desse lugar de religioso que sabe tudo. A gente não sabe, Jesus sabe, ele se fazia nada. E não se importava com a crítica. Se você é alguém que se importa com a crítica, eu preciso dizer para você, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Aí você não vai ser criticado. Jesus, olha, chamaram que ele tinha demônio. Quer coisa pior que isso? Ele veio cumprir uma missão. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Tenho experimentado algumas críticas também. Tenho experimentado alguns olhares também. Porque para tornar-se semelhante a Jesus Cristo, vamos enfrentar algumas dores que ele também enfrentou. Mas ele disse, vocês vão ter essas angústias, essas aflições. Olha, mas tem de bom ânimo. Permaneça olhando para mim. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Há uma carreira, há uma carreira, há uma carreira. E ninguém corre uma carreira. 100 metros é uma maratona. Eu preciso me preparar, ficar livre de tudo que me pesa. Tem coisas que pesam a gente, que a gente traz da infância, do que o pai disse, do abandono, da frieza, de coisas que, sabe, não cabem mais. O Senhor tem roupas novas para nós andarmos como Ele. Como Ele. Ele quer que você seja um influenciador, não mais alguém que é influenciado. Mas o texto que eu quero me aprofundar está um pouquinho mais na frente. E eu quero dizer algo para você. Deus está preparando a sua igreja. Deus está preparando a sua igreja para receber os mais improváveis que estão perdidos por aí. Eles vão ser atraídos para esse lugar. E você, igreja, e eu, vamos estar preparados para sermos os seus agentes de graça, de vida, de cura, de libertação. Deus quer, essa cidade só cresce, irmãos. Essa cidade só cresce. Há muitas pessoas que carecem da graça de Deus. E Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. É o Espírito em nós. É Ele que atrai as pessoas. Eu quero me aprofundar nesse texto mais na frente, quando fala do filho pródigo. E esse texto mexe muito comigo. Porque tem algumas nuances nesse texto que me intrigam, sabe? E vamos ler juntos esse texto? Lucas 15, a partir do versículo 24. A minha versão é NVI, essa Bíblia é mais antiga. Se você não trouxe, acompanhe ali. A partir do 11. Lucas 15,
verso 11, o filho pródigo. A Bíblia vai dizer assim, Jesus continuou. Então ele vem falando desde o primeiro versículo, a gente leu sobre coisas perdidas. Mas esse é o texto, aonde eu creio que o Senhor, Ele quer despertar dentro de você algo que talvez nem você saiba, que está aí perdido aí dentro. E ele começa dizendo, Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo fez o quê? Reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens. Tudo. Gastou tudo. Vivendo desenfreadamente. Foi fazer o que queria da vida dele, gastou tudo. Desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira, é isso? Alfarrobeira. Isso. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele falou com o pai, como ele tinha ensaiado. Sabe, eu quero que pare aqui um pouquinho, porque já até aqui o que a gente leu, eu quero destacar aquilo que mais me intriga nesse texto. O fato de um pai, sem perguntar por quê, dar a metade da herança conforme ele pediu. Percebem que quando o filho pede a metade, eu quero a minha herança, o pai dá. Sem dizer absolutamente nada. Sabe por quê? Jesus está nos ensinando que quando esse filho pede a metade da herança é porque ele já não estava lá. Depois ele vai embora. Mas ele, na verdade, não estava lá. Quantas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos? Quantas vezes nós estamos no ambiente, mas não estamos? Estamos com o pensamento, a mente em algum outro lugar. E talvez Deus já está fazendo coisas novas, Deus já trouxe você para uma terra nova, para uma igreja nova, para amigos novos. Mas você ainda não está. Você ainda está preso lá no velho, naquilo que aprendeu, naquilo que recebeu, naquilo que sofreu. Isso também não estava aqui. Eu quero te dizer que o amor de Deus, ele é incondicional, ele quer você por inteiro. Porque o evangelho é inteiro, integral. Para o homem como todo e para todo homem. Ele quer você por inteiro. Ele não quer só dar coisas para vocês, e ele pode fazer isso, ele faz isso porque ele é bom. Ele quer cuidar do teu coração, para dirigir teu pensamento, para você brilhar a vida do Senhor nessa terra. Aleluia! Ele quer você. E esse pai, Jesus ensinando por parábola, ele dá. Ele dá a herança, vai. O filho vai, gasta tudo, se arrebenta. Uma outra coisa que eu quero destacar, antes da gente passar para o versículo 22, é que esse filho,
Então, primeiro é o amor incondicional do Pai. Ele é incondicional. O que Ele te deu, te deu. Se você recebeu um dom e não está usando, esse dom é teu. Ele está em você. O Senhor quer que você desenvolva, seja ativado e dê fruto, porque o dom não é nosso. É como uma árvore que não come do seu próprio fruto. O Senhor te deu incondicional, porque o amor dele é assim, incondicional. Existe um reino a ser anunciado. Existe um senso de urgência no céu para que os filhos se levantem, se posicionem, sejam curados para curar. E o segundo ponto é que esse filho, a gente leu, ele se lembrou de como o pai tratava os seus empregados. Como igreja, às vezes a gente tem um coração, poxa, a gente ensina, a gente discipula, a gente ama, depois a pessoa vai embora. Faz parte. A gente, talvez você que está em casa, seja um líder, dizendo, estou cansado. Estou cansado, Senhor. Foi embora. Que ingratidão. O Senhor está nos ensinando que quando nós discipulamos em amor, quando nós ensinamos em amor, sabe, quando nós entregamos pelo exemplo, pelo modelo, é certo que está semeada, a pessoa vai lembrar. Ela vai dizer, porque às vezes a gente acha que outro lugar é melhor, a gente tem às vezes sempre essa sensação. Ah, fulano, a Lagoinha. Gente, eu amo o Ministério da Lagoinha, mas não é a visão que Deus deu para a minha igreja. Deus tem algo para fazer através de mim. E não pensa que é fácil, não. Não é, não é. Mas Ele deu para essa igreja, Ele deu para nós, deu para essa visão. Aleluia, talvez fosse mais fácil até ir para um lugar. E as coisas já estão mais prontas. Eu recebo amor aqui. Eu recebo cuidado aqui. Sabe, valorize o que Deus tem te dado. Aleluia. Valorize você que está aqui, você que está em casa. O Senhor te convida a voltar à comunhão. Porque o senso de propósito só se cumpre quando isso aqui está acontecendo. Esse é o senso de propósito, é para isso que nós fomos criados. Então esse filho se lembra. Poxa, na casa do meu pai, empregados são bem tratados. Eles cuidam bem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, e aí como igreja eu me coloco também nesse lugar. Que a gente tenha um olhar de misericórdia. Como esse pai quando viu o filho voltar. De compaixão. Porque olha o que diz o versículo 22. Contudo o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam a melhor roupa para aquele que tinha ido embora. Talvez vão chegar pessoas, quando souber o que Deus está fazendo aqui, vão voltar. E o nosso olhar seja esse olhar, pega a melhor roupa. Talvez seja você esse filho, que já andou por aí, que foi ferido, que gastou tudo, que está cansado. E algo se perdeu, o primeiro amor. Coisa que a gente cantou aqui foi sobre o primeiro amor. Ah, Senhor. Ensina a comunicar o reino do Senhor, até como Ele é. O reino do Senhor não é um reino de competição, mas de cooperação. O reino do Senhor é sobre quem é o menor, é o maior. Sobre quem é o último, é que é o primeiro. Sobre o que é o fraco, é o que é forte. Rabaxarababachei. Ei, igreja, sabe o reino dele, a obra dele. E que ele conduza tudo. Que ele ilumine os olhos do nosso coração para a gente cooperar onde está precisando. Eu quero cooperar com o Espírito Santo.
a obra que Ele está fazendo. Ele está enchendo lamparinas para que a noiva tenha azeite. Alabaxere, babaxei. Ele vai voltar. E o que nós vamos estar fazendo? Estamos tão distraídos. Arrumando, afinando, organizando, limpando. Eu me lembro de Marta reclamando com Jesus. Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Ninguém vai tirar isso dela. Volta ao secreto. Volta à busca comigo. O tempo comigo. Ao primeiro amor, a essência. É Ele. Ele resgata a gente. Sabe, eu amo tudo que Deus me deu. Ele me deu coisas muito boas. Eu tenho uma família tão linda e perfeita. Mas é feliz, sabe? Eu amo coisas que Deus me deu. Mas tem um lugar onde eu encontro a plenitude. Quando eu olho para as circunstâncias que dizem que não dá. Quando tudo diz que não, aí eu vou para lá, a sua voz me encoraja a prosseguir. Volto. Sabe quantas vezes você pode voltar? Quantas vezes você precisar, você pode voltar. Porque a Bíblia diz 7 vezes cai o justo. E de todas o Senhor te levanta. De todas o Senhor te ergue. De todas o Senhor te honra. De todas Ele quer te dar vestes novas de alegria. Tirar esse espírito angustiado. Para que todos conheçam Ele. Aleluia. Tem religião que se a pessoa vai pedir ajuda, vai dar de cara com umas imagens que vai dizer: meu Deus, está pior que eu. Tido, triste, angustiado. O reino de Deus é um reino de alegria, irmãos. É um reino de alegria. O que está governando dentro de nós? O que tem colocado em nós? Sabe, Satanás não vai querer roubar nada que não tenha valor. Ele não veio matar, roubar e destruir coisas que não têm valor. Sabe quem tem valor? O que tem valor? Lucas 15, eu comecei a ler para você sobre uma ovelha perdida. Depois, uma dracma, uma moeda, algo, coisas. Mas sabe o que tem valor? Olha para quem está do teu lado, ou atrás, ou na frente e diz: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. É você que tem valor. É o filho que tem valor. Aleluia, é o filho. Estava perdido, morto e voltou. Sabe, eu quero gastar mais tempo orando aqui hoje. Porque tem muitos filhos perdidos e se você fizer evangelismo, você vai perguntar: a maioria afastado. A maioria de quem está desviado passou por alguma igreja. Que reino conheceu? Ele é o modelo. Jesus, ele continua sendo o modelo. Olhe para ele. Toda igreja, gente, são pessoas. Se você ou alguém que está em casa um dia saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve por causa de Jesus. Porque ele é perfeito. Cordeiro perfeito. Imaculado. Ele veio resgatar e buscar o que se havia perdido. E sim, no relacionamento, por vezes nós nos ferimos. Mas o Senhor, Ele tem a cura. Ele tem o bálsamo. Ele tem o ânimo, Ele tem a força, Ele tem a vitalidade. Ele tem a seiva para fazer você frutificar a 100 por 1. Aonde pararam você, eu declaro, você vai ter uma aceleração do céu que vai fazer você ir mais longe, vai fazer você ir mais rápido. Aleluia. Talvez por alguma decepção você ficou anos afastado. Mas o oceano da graça está aqui para você mergulhar, experimentar. Existe algo mais para nós, irmãos. Você crê? Você crê que Jesus, ele ao terceiro dia ressuscitou? Aleluia! E que ele está vivo. E que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o intercessor. E está lá agora. Abre os olhos dela. Abre os olhos dele. Que ele me veja. Que ele veja como eu o vejo. Mas tem uma coisa que o diabo vai fazer.
vai tentar o tempo todo é trabalhar na tua identidade, filho. Porque quando isso está confirmado em você, não importa o que o fariseu disse, o que o outro disse, o fulano disse, o que o fulano falou. Aliás, em nome de Jesus, eu repreendo isso nas igrejas, na minha igreja, na tua, qualquer igreja. Porque o corpo de Cristo, ajustado, ligado, juntas e medulas, o corpo funciona, ele cresce, ele se expande. Aleluia! Satanás não quer mais tirar ninguém da igreja, ele só quer contenda, facção, divisão. Um faz isso, o outro canta melhor, o outro não. O Senhor está dizendo, eu reparti os dons. Vai lá e flui no dom que eu te dei. Aleluia. Rabaxarababachei. Foi isso que aconteceu com aquele filho que estava perdido. Ele foi resgatado. Ele foi alcançado. E ele recebeu vestes novas, vestes de alegria. Sabe por que ele se lembrou? Como o pai tratava os trabalhadores. Isso também me ensina sobre como nós tratamos quem é empresário, por exemplo. Quantos maus testemunhos, meus irmãos, a gente vê, infelizmente. Ao invés de sermos gentil. Eu tive que aprender. Hoje eu tenho uma moça que chegou na minha casa, meu filho tinha 3 anos, ela está há 23 anos comigo. 21 anos, a Vanusa. Tempão, né? Mas foi muito. Senta aqui, Vanusa. Não é assim, não. Eu gosto assim. Eu tive que aprender. Sabe uma coisa que cura, irmãos? Uma coisa chamada mesa. A mesa ensina. A mesa alinha. A mesa comunica. Isso é poderoso. Não precisa nem orar na mesa, porque a mesa já é espiritual. Foi Jesus, sentado à mesa com os discípulos, que repartiu o pão e dando graça disse, vocês farão isso, vocês vão se lembrar todas as vezes que vocês cearem, vocês lembrarão que é o meu corpo partido por vocês. Ele disse isso. O carpinteiro. Simplicidade do evangelho mexe demais comigo. Mexe com você também. É simples e poderoso. E quanto mais simples, mais poderoso. E mais difícil da gente se mover por esse lugar. Você é filho. E Deus te trouxe aqui hoje. E eu quero terminar lendo um texto. Se os músicos quiserem subir, por favor. Que está lá em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Hoje eu quero orar por três pessoas específicas que Deus trouxe para o meu coração. Romanos, capítulo 8. Minha versão é NVI. A partir do versículo 31. Pode ser a partir do 30. Não, vamos a partir do 29. Todo esse texto é tão maravilhoso. Preste atenção. Aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Roma. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Você pode dizer isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica.
Quem te condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Vou acrescentar aqui, ou a falta de emprego. O que pode te separar do amor de Deus? A aceitação, a necessidade de que as pessoas me elogiem. O que pode te separar do amor de Deus? Deus está dizendo para você, Ele só predestinou, não. Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te botou num lugar celestial, eterno, para sempre. Aleluia! Para você viver aqui consciente disso, é uma vida consciente como eu sou filha, amada, aceita, escolhida, chamada, a anunciar esse reino. Desde pequenininha, Satanás queria parar essa voz, dizendo que você não nasceu para falar. Quem nos separará do amor de Cristo? Verso 36, como está escrito. Deixa eu te ensinar uma coisa, você precisa declarar o que está escrito. Não mais o que você acha, não mais o que você sente, mas o que está escrito. E olha o que está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinados ao matador. Aqui era o apóstolo Paulo, falando para os romanos. Mas, verso 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ficar de pé e glorificar a Ele, ao seu amor eterno, absoluto, perfeito. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo isso? Quem entendeu que Ele é o resgatador? Quem entendeu que Ele é aquele que justifica? Quem entendeu que é aquele que alinha para a maneira que nós devemos pensar e agir como igreja? Eu não sei o que disseram para você, não sei como você entrou aqui, qual a necessidade que você tem específica, mas uma coisa eu tenho para te dizer: nada pode te separar desse amor. E se alguma coisa, alguma palavra, algum diagnóstico foi liberado para você, Ele disse que Ele te chamou, te predestinou, muito antes desse médico fazer esse relatório, muito antes. Ele já te curou na cruz do Calvário, Ele já te libertou, Ele já te santificou, Ele já te escolheu e te separou para um tempo como hoje. E sabe, talvez você tenha andado afastado, andou por um tempo, mesmo na igreja. Tem gente que às vezes está na igreja, está afastado. Essa chama não se apaga, não se apagará. Há uma necessidade, há uma urgência, sabe, de que essa chama realmente ela esteja acesa, 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 acesa. Porque se estiver acesa, ela vai iluminar tudo à volta. Se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Você vai saber o que fazer, a decisão que vai ter que tomar. Se você é essa pessoa que precisa de uma direção de Deus, precisa de algo específico e cirúrgico, eu quero te convidar aqui na frente, eu quero orar por você. Deus leva muito a sério os passos de fé que a gente dá. Talvez você já tenha caminhado e tenha queimado muito nesse lugar de amor por Ele, da essência, e em algum momento você se entristeceu e esfriou e ficou em algum lugar. E o Senhor quer te resgatar hoje para Ele de volta. Porque você é filha, é filho. E como filho você tem uma herança.
uma herança para receber e desfrutar dessa vida plena, absoluta e perfeita e abundante no Espírito. É o Espírito recriado que dá glórias a Deus. É o Espírito recriado que é direcionado por Deus. É o Espírito. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero fazer essa oração. Sabe, Jesus não se importava com os olhares. E que você também, assim, como um filho que quer refletir a imagem do Deus vivo, como um filho que quer ser semelhante a Ele e aonde está plantado, seja onde for que vocês estão plantados, vocês são luzeiros dessa terra. Nada pode apagar a glória de Deus que há em vocês. Não importa o que disseram, não importa o que falaram, não importa o rótulo que tenham colocado. É filha, é filha, é filho amado, é filho aceito, é filho escolhido. Não importa aonde foi que caiu, aonde foi que parou, importa a decisão de dizer: na casa do meu pai há fartura, há alimento, há provisão, há cura, há um banquete, há uma mesa para você. Você é essa família. Estava faltando vocês aqui. Tem mais gente faltando aqui. Ah, Senhor, Senhor conhece os filhos. Senhor quer que eles te queiram. E o passo de vir é o passo de dizer: eu quero mais. Eu sei que tem mais, porque Ele é fonte. Ele é fonte de toda a vida. Por favor, cheguem mais para cá um pouquinho, mais perto. Aleluia.